Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. No vídeo de hoje, Copa São Paulo de Futebol Júnior, todos os resultados dessa quinta-feira, encerrando a última rodada da fase de grupos, claro, classificação grupo a grupo e o chaveamento todo montado para a fase de mata-mata da Copinha. Vamos nessa, jogos de hoje, o São José bateu o São Bento por 3-2 e se garantiu no mata-mata junto do Flamengo, que garantiu o primeiro lugar do grupo ao vencer o Osasco Audax lá no José Liberati em Osasco. Então Flamengo e São José avançam pelo grupo 19. No grupo 20, o 15 de Piracicaba venceu o Trindade de Goiás por 2-0 e se garantiu, assim como o Náutico, que venceu no jogo duro contra o Xarjá, que é o time anfitrião, o time de alumínio. O Náutico e o 15 avançaram. O Macapá meteu 4-0 no Potiguar e conseguiu a classificação antecipada logo cedo, no início da tarde dessa quinta-feira. O Vasco da Gama precisava da vitória contra o Flamengo de Guarulhos e conseguiu um golzinho no segundo tempo, Salvador, para se garantir no mata-mata. Também passou no grupo junto com o Macapá e classificou em primeiro, inclusive o Vasco. E pelo grupo 31, fechando essa quinta-feira, o Monte Azul venceu o Canaã por 3-1 na despedida dos dois e na decisão do primeiro lugar do grupo, o grupo da Rua Javari, deu o Coritiba 2-0 em cima do Juventus da Moca. Agora sim, vamos nessa classificação grupo a grupo da Copinha, os 32 grupos. No grupo 1 deu o Tanabi com 7 pontos e a Ponte Preta também passando com 5. O Vila Nova chegou a competir pela vaga, mas perdeu o confronto direto contra o Tanabi. Passando aí Tanabi e Ponte Preta no grupo 1, que foi disputado em Tanabi. No grupo de Catanduva, a Portuguesa venceu por 3-0, mas no final das contas o Catanduva venceu o Furacão e avançou com o primeiro lugar da chave, com o Atlético Paranaense marcando 6 pontos em segundo lugar. Bom lembrar que o segundo ou primeiro lugar não traz tantas vantagens assim, então muitos times de maior poderio, com a base mais forte, acabaram perdendo aí na última rodada, em alguns casos até com reservas. No grupo 3 passaram Coimbra e Mirassol, grupo disputado em Bálsamo. No grupo 4 de Bebedouro, o Grêmio atropelou, fez a melhor campanha da Copinha na primeira fase, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 3 goleadas, 18 gols marcados, avançando em primeiro lugar com o Figueirense em segundo. Grêmio que foi uma das 18 equipes a passarem de fase com 100% de aproveitamento. O Botafogo também foi uma dessas aí, passou com 9 pontos no grupo 5, 3 jogos, 3 vitórias, e o Tiradentes avançou em segundo lugar. Pelo grupo 6, deu Chapecoense com 7 pontos. Novo Horizontino passou com 5 no segundo lugar. Novo Horizontino se classificou com um gol no último minuto, aos 50 do segundo tempo, mas conseguindo avançar no duelo direto contra a Jacuipense da Bahia. No grupo 7, deu Ferroviária, mais um exemplo daqueles que os times de maior expressão acabaram perdendo na última rodada primeiro lugar, em alguns casos, em outros não. Esse foi um deles, mas é bom ressaltar que a Ferroviária é bem forte e tradicional na Copinha e futebol de base. Ferroviária em primeiro, São Paulo em segundo. No grupo 8, deu Ceará no primeiro posto com 9 pontos. O Gama do Distrito Federal passou com 6 pontos, ganhando na última rodada o duelo direto contra o Rondoniense. No grupo 9, o grupo de Tupã passaram Atlético Goianiense e Guarani. O Atlético com 9 pontos e o Guarani com 6. Já já a gente vai acompanhar o chaveamento completo definitivo da Copinha para as fases de mata-mata. Vai deixando o seu like e se inscreve aí no canal. Grupo 10 passaram Corinthians e Marília. O Corinthians fez 7 pontos, o Marília fez 4 e o Bangu botou o time reserva na última rodada. Não esperava perder para o Ji-Paraná, perdeu e perdeu também a classificação para o mata-mata. O Marília conseguiu avançar com um empate contra o Corinthians. No grupo 11 avançaram o Fortaleza, um desses times aí, um desses 18 times, 100% de aproveitamento. Fortaleza, um desses, com 9 pontos ganhos. Aliás, tem jogado um bom futebol esse time do Fortaleza. Olho aberto, tem o confronto com o Inter, E o CRB passou em segundo. Confronto com o Inter, porque o Inter perdeu ali para o 15 de Jaú na última rodada, ficando sem o primeiro lugar da chave. 15 de Jaú com 9 pontos, o Internacional com 6, por isso vai enfrentar o Fortaleza na próxima fase, logo no primeiro mata-mata. No grupo 13 de São Carlos, o Fluminense avançou em primeiro lugar, garantiu o primeiro lugar logo na segunda rodada, já estava garantido em primeiro, e o São Carlense conseguiu avançar com o segundo lugar, o time da casa, o São Carlense, que atua em São Carlos. Grupo 14 de Itapira, Criciúma, 9 pontos, avançou mais um time 100% na Copinha com 14 gols, um dos grandes ataques da competição. O Ituano passou em segundo com 6.
No grupo 15, o Capital avançou em primeiro lugar com 7 pontos. O América Mineiro só empatou com 3 pontos. 3 jogos, 3 empates, conseguindo avançar graças à chuva de empates desse grupo 15 aí. Grupo 16 de Porto Feliz deu Desportivo Brasil 100% de aproveitamento com 9 pontos. Na última rodada despachou o Santa Cruz, que vive realmente um inferno astral na sua história. O Capivariano passou em segundo, uma dupla de São Paulo avançando para o mata-mata. Assim como no grupo 17 passaram Botafogo e Esfera, o Esfera que é o time anfitrião, né, desse grupo 17, o time de Salto. No grupo 18 de Santana de Parnaíba, o Atlético Mineiro, 100% de aproveitamento, virou para cima do SK Brasil e com essa virada nos minutos finais classificou o Floresta para a próxima fase. Floresta que tropeçou contra o Timon, precisava da vitória do Galo e ela aconteceu. Então passaram Atlético e Floresta. Grupo 19, que foi resolvido nessa quinta-feira, o Flamengo passou em primeiro com 9 pontos, 100% de aproveitamento, bateu o Audax na última rodada e eliminou o time paulista, e o São José avançou graças à vitória contra o São Bento por 3-2. Primeiro Flamengo, segundo São José. Grupo 20, grupo de Alumínio, 15 de Piracicaba e Náutico avançando. O 15 venceu hoje, o Trindade, e o Náutico também venceu, só que venceu o Xarjá, que é o time anfitrião, um time de Alumínio. Então avançaram 15 de Piracicaba e Náutico. No grupo 21, que foi resolvido na última quarta-feira, o Red Bull Bragantino passou com 100% de aproveitamento, ganhou todos os jogos, 9 pontos, e com ele avançou o Atlético de Guaratinguetá, o time mandante, o time anfitrião desse grupo 21, passando com 4 pontos, o Bahia aí como destaque sendo eliminado. Grupo 22 de Taubaté, avançando Cuiabá com 7 pontos e Taubaté com 5, Cuiabá 7, Taubaté 5, os dois avançam para a próxima fase. Inter de Limeira acabou eliminada, apesar da vitória na última rodada contra o Patriotas. Grupo 23 de Itacoaquecetuba passaram Aster e Sport. Os dois já estavam classificados na última rodada quando se enfrentaram na decisão do primeiro lugar. Com o empate, o Aster tinha vantagem do saldo, continuou à frente, fica em primeiro, o Sport em segundo. Com essa segunda colocação, o Sport vai ter que enfrentar o Palmeiras, que foi o campeão do grupo 24, goleando o Oeste também na quarta-feira por 4-1. O Oeste também se classifica, acabou se dando bem nessa história o Oeste, com União ABC e Queimadense eliminados. No grupo 25, avançaram Juventude com 9 pontos e o time mandante, o EC São Bernardo Esporte Clube São Bernardo, mandando os jogos aí do grupo 25 no 1º de maio, que é o estádio da cidade de São Bernardo. No grupo 26, em Diadema, o Santos avançou também com 100%, meteu 3-0 no Água Santa na disputa do primeiro lugar da chave, ficando com 9 pontos, o Água Santa terminando com 6 pontos, e o Remo, grande decepção aí dessa chave, perdeu todos os jogos, inclusive para o Nova Venécia. No grupo 27 avançaram Portuguesa e Madureira. Portuguesa com 9 pontos, Madureira com 6. Grupo 28 de Mogi das Cruzes, o Cruzeiro encerrou a sua primeira etapa, a primeira fase, metendo 9-0 no União Mogi, a maior goleada da Copinha, junto com uma goleada anterior do Atlético Paranaense de 9-0 sobre o Sparta na primeira rodada. O Nova Mutum também se classificou junto com o time celeste. Esse é o grupo 29, o grupo de Guarulhos. O Macapá meteu 4-0 no Potiguar e se classificou, e o Vasco da Gama conseguindo a vitória em cima do Flamengo de Guarulhos. Se tivesse sido empate o jogo, o Vasco teria sido eliminado, precisava ganhar e fez o gol no segundo tempo, se classificando em primeiro lugar com 7 pontos. O grupo 30 teve as classificações do Ibrachina, o time da Moca, com 7 pontos, e o Vitória da Bahia avançando com 5. Grupo 31 da Rua Javari, o Coritiba, na decisão aí do primeiro lugar da chave, venceu o Juventus por 2-0. Coritiba terminando em primeiro com 9, segundo Juventus com 6. Monte Azul e Canaã foram eliminados. No grupo 32, fechando, Avaí passando com 9 pontos e o Retrô avançando com 6. O Retrô de Pernambuco, o Retrô venceu o São Caetano por 3-1 de virada e garantiu sua vaga, e o Avaí já entrou na última rodada classificado. Então é isso. 32 grupos, as classificações. Vamos à segunda fase com os confrontos definidos. A primeira fase de mata-mata: Tanabi contra Atlético Paranaense, Catanduva contra Ponte Preta, o Coimbra vai enfrentar o Figueirense, tem Grêmio contra Mirassol, Botafogo contra Novo Horizontino, Chapecoense contra Tiradentes, Ferroviária contra Gama, Ceará contra São Paulo. Do outro lado a gente tem Atlético Goianiense contra Marília, Corinthians contra Guarani,
confronto importante, Fortaleza contra Inter, também outro jogo grande, 15 de Jaú e CRB, Fluminense contra Ituano, Criciúma contra São Carlense, Capital contra Capivariano, Desportivo Brasil enfrenta o América Mineiro. A gente pode ter, por exemplo, nas oitavas de final, analisando essa primeira parte, um Atlético Paranaense e Grêmio, por exemplo. A gente pode ter Botafogo e São Paulo nas oitavas. Nas quartas, a gente pode ter Grêmio contra São Paulo. A gente pode ter Corinthians contra Fluminense nas quartas de final. Antes, nas oitavas, Corinthians e Inter, por exemplo, ou até Corinthians e Fortaleza. São muitas as possibilidades dessa segunda fase e ainda temos o outro lado da chave que a gente vai acompanhar. Na segunda parte da chave, a gente tem Botafogo de Ribeirão Preto contra Floresta, Atlético Mineiro contra Esfera, Flamengo contra Náutico, 15 de Piracicaba contra São José. A gente pode ter nas oitavas de final Atlético Mineiro e Flamengo, por exemplo. É um confronto que está se esperando diante desse cruzamento. Bragantino contra Taubaté, Cuiabá contra Atlético de Guaratinguetá, Aster contra Oeste, Palmeiras contra Sport. A gente pode ter Palmeiras e Bragantino nas oitavas de final, ou então mais à frente, nas quartas, a gente pode ter um Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Flamengo, muitas possibilidades. Juventude contra Água Santa, do outro lado, Santos contra São Bernardo, Portuguesa contra Nova Mutum, Cruzeiro contra Madureira. O Vasco pega o Vitória, Ibrachina contra Macapá, Curitiba contra Retrô e Avaí contra Juventus. A gente pode ter nas oitavas de final Santos contra Cruzeiro, ou o Vasco contra o Curitiba, o Vasco contra o Avaí, ou até o Macapá, que é uma grande surpresa até agora. Nas quartas a gente pode ter Santos e Vasco, ou Cruzeiro e Vasco, também é uma boa possibilidade. Enfim, vai começar o mata-mata da Copinha e 64 equipes classificadas nesses 32 confrontos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse foi o resumo da Copinha 2024. Você vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo. Um grande abraço, vai deixando o seu comentário, a sua participação muito importante pra gente. Até a próxima, turma!